prestem muita atenção nas fotos que eu vou mostrar para vocês agora. Eu viajei para Ouro Preto e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, mostrando as coisas que eu descobri lá e principalmente trazer as minhas considerações e reflexões a respeito sobre essa cidade que é muito importante para a história do Brasil. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender quem foi Tiradentes. Eu fui para Ouro Preto, uma das cidades mais bonitas de Minas Gerais, e não tem como falar de Ouro Preto sem falar de Tiradentes. Tiradentes foi uma das figuras mais humildes, foi uma figura humilde dentro do movimento da Inconfidência, que era um movimento de elite. E em muitas representações, ele aparece dessa forma, de barba e cabelos longos, e remetendo à figura de Cristo, né? E quem foi Tristo, né? Tristo foi alguém que salvou a humanidade dos pecados e morreu, né? Nas mãos do Império Romano. E tudo isso é intencional. Representar Tiradentes dessa forma tem interesses por trás e busca esse tipo de pintura busca transmitir uma mensagem. Porque assim, Tiradentes morreu enforcado, né? Ele morreu enforcado, foi uma morte trágica, inclusive foi pitotado depois. E assim, a morte, a forma como ele morreu, justifica ele ser lembrado? Bem, a gente pode trazer dois tipos de visões. Primeiramente, um agente histórico, uma figura histórica, ela sempre vai ser resgatada não porque ela quer ser lembrada com carinho, mas porque há interesses políticos por trás. Todo grupo político tem interesse. E assim, e por mais que Tiradentes seja uma figura que traz algum tipo de orgulho, como por exemplo foi a figura do Dom Pedro I, que é visto como um líder, por o grupo dominante, o que vale são as construções políticas, são as construções políticas e as movimentações que aquela figura pode gerar. Porque veja bem, e aí eu tô sendo. E vamos pensar, por exemplo, um cenário. Você tem um país que resgata uma figura histórica que teve uma importância num espaço e num tempo específico. Imagina o efeito político que ela pode trazer, principalmente lá fora, né? Olha, nós temos uma figura que morreu pelo nosso país e ela precisa ser espalhada, precisa ser lembrada, né? A gente tem, por exemplo, figura de presidentes que são alvo disso, dessas representações. A figura de Dom Pedro I também é assim, porque Dom Pedro I é uma figura que todo brasileiro conhece, a figura de Tiradentes. É, eu posso também pensar, por exemplo, e aí eu não estou falando de política, eu não estou me posicionando aqui a figura do Bolsonaro, por exemplo, a figura do Bolsonaro que é vista como um herói aos olhos dos seus apoiadores. Então, uma figura política ou um agente histórico, ele pode muito bem ter o seu valor no tempo que ele esteve ali inserido. Só que futuramente essa figura pode retornar. Só que
só que de uma forma engrandecedora, indo muito além do que ela realmente era. Nós podemos pensar, por exemplo, não apenas na figura do Tiradentes, mas na figura do Dom Pedro I, que eu gosto muito de falar. A figura de Dom Pedro I, por exemplo, ela foi útil na independência. Mas veja bem, o grupo dominante daquele momento, ele olhariam para Dom Pedro I como líder, né, como alguém que como um grande imperador, ou como um fantoche, né? E assim, eu não, talvez não para as elites, mas talvez para os grupos, mas eu acho que para aquelas pessoas, para os grupos políticos de hoje que gostam de endeusar e engrandecer as figuras históricas, esses sim são fantoches. Por quê? Porque muitas vezes essa figura expressa os seus próprios interesses, né? Por exemplo, uma figura, por exemplo, um monarquista, ele vai obviamente querer governar a seu bel prazer, seguindo o que ele próprio acredita. E vai se utilizar de figuras do passado para legitimar a sua posição que ele se encontra, né? Um presidente, por exemplo, um presidente ele pode muito bem ir além da sua, ele pode muito bem, por exemplo, ser uma figura comum, uma figura que teve o seu momento, que teve a sua importância, mas depois ela vai ser vista como alguém que o Brasil não soube valorizar. E, por exemplo, o próprio Lula ele é alvo disso, ele é quase que quase que um salvador da pátria, ele é colocado numa posição que vai muito além do que ele o Bolsonaro também. Então, e tudo isso tem interesse, tudo isso é intencional. E o Brasil é muito bom nisso. O Brasil ele é muito bom em fabricar heróis. E geralmente, geralmente isso é parte de articulações que muitas vezes a gente nem tem noção. A gente olha, por exemplo, uma pintura e pensa, nossa, que pintura muito bonita. Mas a gente realmente não vai a fundo no que ela realmente quer dizer. Vocês não tornam comigo? Qual figura histórica do Brasil você acha que é alvo disso tudo? E que tipo de figura existe no Brasil hoje e que mais para frente ela pode também ser lembrada como alguém que o Brasil não pode esquecer? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. E se você tem alguma sugestão de vídeo que eu trago aqui, comente que eu prometo responder. Eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui. Um abraço para vocês.